dia, vitrinautas! Eu sou Gilberto da Silva, o Giba, e aqui comigo está a... Madalena Carvalho, Amadá, bom dia, vitrineiros e vitrinautas, nessa manhã consciente. E juntos nós desejamos a todos e todas, então, uma bela, uma excelente o quê? Manhã Manhãs consciente. consciente. E aí, Madá, qual é o Eu estou bem, e objetivo você? Eu estou bem, e oficial você, desse Giba? nosso... Eu estou ótimo, maravilha. Como dizia o nosso astrólogo de outrora, vou cada dia melhor. O Omar Cardoso, todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. Mas essa frase não é do Omar Cardoso, hein? Não? Então, tudo Não. bem. Mas deixa Que, para lá, se- não tem problema. Que seja de que, alguém. que seja de alguém. Manda, além de tudo, nós que estamos aqui, né, nesse espaço que aqui o agora é um agora sagrado, né, e que esse espaço é um espaço em que você tem que se sentir e lembrar quem realmente você é. O que nós vamos discutir hoje? Vai ser já importante que a gente fale sobre decisões. O que você acha? É difícil uma pessoa tomar uma decisão com espontaneidade, com livre-arbítrio, com segurança, sem ter que terceirizar, tem que ter que terceirizar, não é que outras tomem, mas sem ter que terceirizar, pedir auxílio para alguém. Giba, essa é uma questão tão ampla, né? Eu sempre falo que uma das coisas mais importantes em qualquer mudança de comportamento é a gente decidir que a gente quer mudar. Ou seja, a decisão ela tem que partir de um ímpeto interno. Mas muitas vezes, igual você me perguntou agora, às vezes a gente terceiriza. A gente fica com medo de decidir e a gente vai buscar uma opinião alheia. Por quê? Porque nós queremos validação. O medo que o ser humano tem de errar é tão grande que a gente vai permitindo que as nossas escolhas sejam entregues nas mãos das outras pessoas. E muitas vezes, o que acontece? A gente se arrepende lá na frente, porque não são os nossos motivos. Talvez seja esse o grande lance de existir o Manhãs Conscientes. É fazer com que cada um decida voltar para si mesmo. Que quando nós voltamos para nós mesmos, nós começamos a analisar o que estamos deixando na mão do outro, quais são as nossas decisões que estamos terceirizando e tomamos o leme em nossas mãos e conduzimos a nossa história. Muito bem, nós estamos aqui com Manhãs Conscientes, um programa para mentes inquietas, mentes que não querem se acomodar, gente que quer liderar com presença, com ação, com coragem. Mas antes, não se esqueça de entrar lá nas nossas redes, dar aquele joinha, acompanhar a gente, né? Porque isso é muito importante. Compartilhar o programa, divulgar o programa, dar o seu joinha, isso é muito importante para a gente. Né? Importantíssimo. Mas, Madá, vamos lá. Diga-me, por que então... E pegando o seu gancho, antes de você fazer uma outra pergunta, eu já vou pedir para o vitrineiro e vitrinauta que está ligadinho aqui na gente, deixar aqui, ó, eu decido com coragem. Escreve no comentário aí, eu decido com coragem. Decidir com coragem tem que ter firmeza. Tem que ter Tá? firmeza, tem que ter presença. Porque decidir cansa, por isso que a gente Ah, terceiriza. tem, talvez essa canseira venha da necessidade que o ser humano tem de fazer muitas coisas, né? Quantas coisas você faz?
tarefas e situações que você quer administrar no dia a dia. E esse monte de coisas serem feitas faz com que muitas decisões, às vezes sejam adiadas, às vezes sejam terceirizadas, e às vezes cansa, porque às vezes a gente fica batendo numa tecla errada, numa tecla que não nos pertence, e a gente vai, né, batendo cabeça, errando, e às vezes a tentativa e o erro não é o melhor caminho. Então, por isso que cansa, por isso que decidir muitas vezes está na contramão do que nós queremos fazer. E quando a gente vai pela contramão, que a gente não sente, aquilo que a gente não sente não faz sentido. Então a gente acaba cansando de tomar decisões que não são verdadeiras, que não são nossas, que não nos pertencem. Então, decidir muitas vezes cansa. Se as decisões não forem acertadas, se não forem escolhas nossas, se não saírem do nosso coração, certamente vai cansar. É isso mesmo, né, Madá? A gente está sempre assim, seja em qual decisão que a gente tem que tomar, principalmente as decisões íntimas, né? Amar alguém, mudança de carreira, o rompimento de um ciclo, né? Carrega já esse medo do erro. Né? A gente carrega Uhum. com isso aquele medo de errar sozinho. Então, às vezes, você procrastina, né? Demora para tomar uma decisão, né? Você vai enrolando, enrolando, e muitas vezes você busca esse segundo aval, né? Essa segunda voz. Será que vai dar certo? Será que eu não estou louco? Né? Então, acho que isso E, e, a gente sempre está querendo validar as nossas decisões, né, Madá? e tem uma coisa importante que você está falando, Giba, que a gente não pode deixar de considerar. Muitas vezes essas segunda voz, essas vozes são os nossos sabotadores. Então a gente precisa ter esse autoconhecimento, reconhecer quem são os nossos sabotadores, até para que as nossas decisões sejam melhores. Todos nós temos sabotadores. Agora, na medida em que eu consigo identificá-los, eu consigo fazer o quê? Administrá-los, porque o nosso subconsciente, ele tem uma voz maior se a gente deixá-lo ao Deus dará. Muito bem, essa voz. Mas ultimamente também vamos dizer o seguinte, essa voz está sendo transferida um pouquinho para a tecnologia, né? Porque a tecnologia está virando um espelho para isso, né? A gente às vezes tem que ouvir a tecnologia para a gente tomar uma decisão. Então a gente ouve o feed, o algoritmo, né? A gente vai lá nos chats GPTs da vida e pergunta o que eu faria, o que você faria, qual é a tendência, o que eu deveria fazer, né? Isso também impacta um pouco essa tomada de decisão, Madá? Infelizmente, eu acredito que muitos tomam decisões incorretas porque não sabem usar bem a tecnologia. Toda, todo o avanço tecnológico, seja ele em que área for, é para ser bem usado. A inteligência artificial, ela chegou num momento, na minha opinião, assim, espetacular. Quantas coisas eu, você, Gilberto, estamos vendo que no passado, quando éramos crianças, né, quando éramos mais jovens, era só uma utopia. E hoje não, estão aí presentes. Só que muitas vezes as pessoas não sabem usar a ferramenta como um meio de produtividade, como um meio de avanço. Recentemente eu vi uma reportagem onde uma moça usou, se eu não me engano, foi o Gemini, que ela estava conversando com o Gemini, sobre uma situação íntima dela com o marido. E o aconselhamento, lógico, porque
você dá informações para a inteligência usa o que você está falando. Então, ela recebeu um aconselhamento de uma separação ali. Olha, né, o mau uso da ferramenta. E quantos casos a gente vê que de pessoas que tomam até decisões muito mais ácidas em função do mau uso da inteligência. Nós não podemos evitá-la e nem podemos repugná-la, ao contrário, nós temos que abraçar a inteligência porque ela é uma ferramenta de extraordinária para o nosso uso diário, mas precisamos saber usá-la conscientemente. Por isso chama até o nosso programa Manhãs Conscientes, né? A consciência é exatamente aquilo que faz você entender o seu momento. Isso é consciência. Qual é o nosso momento hoje quando a gente fala de tecnologia? Saber usá-la para o nosso bem, não usando ela para o mal, como a criação de fake news, vídeos que você não sabe se é verdadeiro, se é falso, porque infelizmente o ser humano deveria aprender a usar a ferramenta para alcançar melhores resultados, para ajudar no seu dia a dia, não para isentar você das suas responsabilidades. Vou dar um outro exemplo que eu acho que é importante. Vou pegar o exemplo de atendimento ao cliente. As pessoas robotizam o atendimento, e aí, ótimo, porque né, agiliza, mas chega um ponto que esquece que para você criar um bom atendimento tem que ter relacionamento. E aí esquece de colocar depois um humano ali para criar o relacionamento. Enfim, impacta na decisão? Impacta, desde que mal utilizada a tecnologia. Porque se usada com bom senso, com sabedoria, ela vai, ao contrário, te ajudar muito no seu dia a dia. Muito legal, muito bem. Madá, e outra, também a gente tem, eu acho que para a gente fechar esse tema de hoje, que está envolvido com tecnologia, com comunicação, excesso de informação, é que tudo hoje está muito acelerado, né? Tudo muito rápido demais. Então, tudo se acelera e acho que a gente precisa também, é por isso que se chama Manhãs Conscientes, como você fala, sair um pouquinho da Matrix, voltar um pouquinho para o silêncio, né? Para sua bússola interna revigorar, né? Para ela não enferrujar. Acho que isso é muito importante, né? Acho que é isso. Isso é fundamental. Isso é fundamental. E do tema de hoje, que a gente está falando, que é você terceirizar as decisões, né, não sei, para você finalizar, eu compreendo que não é ruim, né, você terceirizar. Nem sempre é ruim, desculpe, nem sempre é ruim você terceirizar, né, mas que você tem que usar a sabedoria e pedir, né, ajuda quando necessário, mas você tem o seu espaço, e você já afirmou isso, né? Você tem o seu espaço de decisão, né? Não, não jogar toda a responsabilidade da sua decisão em outrem, né? Madá, Uhum. para finalizar, para a gente encerrar esse tema, tá? O que estamos, então, tentando evitar quando entregamos nossas decisões a alguém ou a algo? O que nós estamos tentando Então, evitar? essa resposta ela é bem, eu diria bem curta. Nós estamos querendo evitar a nós mesmos. Nós estamos querendo evitar o confronto com com o nosso eu íntimo, com a nossa voz interior. Porque muitas vezes a gente quer fugir de nós. A gente não faz o olhar interno. A gente não se vê. E por isso a gente entrega na mão do outro. Como você disse, não é ruim de vez em quando você sim precisar de uma rede de apoio, pedir uma opinião, falar com o outro, né? Não é nenhum aspecto frágil nisso. Mas a gente não pode esquecer que nós somos
protagonistas da nossa vida. Nós não somos coadjuvantes. E muitas pessoas, muitos de nós, queremos fazer um papel menor, entregando para o outro o protagonismo da vida que te pertence e não pertence ao outro. Muito bem, muito obrigado, Madá, por mais esse encontro maravilhoso com você, e a gente espera que todo mundo, né, meus amigos e amigas vitrinautas, possam ter uma manhã consciente, mais desperta, né, mais reflexiva, e que esse programa tenha ajudado um pouco, né, Madá, nessa que a pessoa possa pensar um pouquinho mais ao tomar uma decisão. Tenha coragem, né? Tenha coragem, porque Exatamente. a coragem é fundamental, né? E não tenha medo do erro, né? Acho que isso também faz parte, né? Então, ó, O erro faz parte da vida. o erro faz parte da vida. Nós ficamos por aqui, mas vamos continuar e mandem lá os seus comentários, sua sugestão de temas que nós discutiremos aqui no projeto Manhãs Conscientes. Até a próxima. Um beijo, até a próxima.